Fala galera, mais um vídeo aqui para vocês. Processo e estrutura e formação de palavras, né? Vamos ver como isso funciona, vamos ver como isso é cobrado, como entender esse assunto para não errar mais em concurso e nem na tua prova, tá bom? Então já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o like, segue o professor também no Instagram para você acompanhar tudo o que está acontecendo aqui no mundo dos concursos, tá bom? Maiores informações aqui na descrição do vídeo, tá aí meu Instagram, WhatsApp, minhas redes sociais para você estar entrando no curso e você é meu convidado mais especial, tá bom? A gente tem aula de português para todos os cursos e temos turma também de conhecimento pedagógico só para professores, valor acessível, material de qualidade e muitos alunos aprovados, tá bom? Mais informações na descrição do vídeo. Vamos lá, sem perda de tempo aqui, iniciar a nossa aula maravilhosa. O tema da aula de hoje, gente, é processo de formação de palavras. Existem vários processos e muitos deles podem cair na tua prova e eu vou tentar aqui resumir esse objetivo. Talvez eu faça o parte um e o parte 2 para vocês, tá bom? Primeira coisa, a gente tem que saber o que é o radical. O radical é a parte principal da palavra, é a essência, é o esqueleto, né? O que dá origem ali à palavra. Por exemplo, ó, menino, menininho, meninão, meninaço, meninada. Todas essas palavras vieram de menino, né? O radical é menino. Então, essas outras palavras nós chamamos de palavras derivadas. São formações de palavras a partir de uma que já existe, ó. Feliz, infeliz, felizmente. Prefixo é o que vem antes do radical. Sufixo é o que vem depois do radical, tá bom? Existem dois processos, que é o processo de justaposição e o processo de aglutinação. O processo de justaposição é quando eu pego duas palavras e junto, ó. A mais onde? Aonde? Guarda mais chuva, guarda-chuva. Gira mais sol, gira sol. Então, eu juntei palavras, não perde elemento. Porém, existe o elemento em que eu perco elementos, que é a questão da contração. Plano mais alto, plano alto. Pedra mais óleo, petróleo, petróleo. Em boa hora, embora. Então, ali eu perco elementos. E quando eu perco elementos, eu chamo de aglutinação. Durante a aula eu vou explicar isso aqui bem direitinho, tá bom? Alguns processos também que podem cair na tua prova. A abreviação. O que é abreviação? Quando uma palavra, com o passar do tempo, ela perde palavras, né? Ou ela se torna menor de pronunciar. Um exemplo, a bicicleta, chama bike, computador, PC, pornografia, pornô, né? E por aí vai. Temos também a questão da sigla. A sigla é quando eu pego, boto as iniciais da palavra e dá um entendimento. Um exemplo, ONU, Organização das Nações Unidas. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá bom? Isso é sigla. Onomatopeia é o som das coisas. Miau, o som do gato. Au, au, som do cachorro. Tic-tac, som do relógio. Estrangeirismo é quando uma palavra de outra língua, ela se adequa à nossa. Um exemplo, né? Cyber, Bluetooth, Wi-Fi, né? Hot dog, me ajuda aí. Na hot dog e por aí vai, né? Muitas palavras, shopping, jeans, né? Tudo são palavras de outras línguas que a gente traz para nós, né? Acaba usando aqui no nosso cotidiano, né? Existe a palavra macete, lembra o que é macete no português? Macete é o bizu. O bizu é que vai ajudar a entender aquele conteúdo de forma mais rápida e objetiva. Então, se uma palavra gera outra, eu chamo de derivação. Se duas ou mais palavras se juntam, eu chamo de composição. Ou por justaposição, ou por agglutinação. Durante a aula eu vou falar sobre isso aqui de forma bem específica, tá bom? Vamos lá. Morfemas. O que é um morfema? O morfema é a menor unidade de significado. Morfema é a menor parte da palavra que possui significado. Preste atenção. Morfema é o que está dentro da palavra. Morfema é o que está dentro da palavra. Então, eu pego aqui a palavra menino. Menino seria o meu radical, seria a essência. O NHO seria o quê? Um morfema que é um desinício de infinitivo, para dizer que a palavra é maior ou menor. Menininho, meninão. O O é para indicar se é masculino ou feminino. É a desinência de gênero. Menino, menina. E a desinência de número é para dizer que está no plural, tá bom? Número no português quer dizer singular, plural. Menino, singular. Meninos, plural. Quando no português eu falar grau, estou falando aumentativo, diminutivo. Menininho, diminutivo. Meninão, aumentativo. E também número, gênero, e faltou gênero. Gênero, no caso, masculino e feminino, número singular plural, e grau aumentativo, diminutivo, superlativo ou normal, tá bom?
Lá em adjetivo, eu vou explicar isso aqui de forma bem explicada, bem esmiuçada, tá bom? Em concursos, a banca costuma pedir a identificação dos morfemas. Então, ele pega lá a palavra menino e pede para você fazer ali a separação e explicar cada uma, tá bom? Aqui eu vou te ajudar a você entender como cada morfema desse é cobrado, tá certo? Não. Radical. Agora nós vamos falar sobre cada parte específica, tá bom? Como eu falei, essa aula é um pouquinho extensa, por isso que eu vou dividir em duas partes, tá bom? Parte 1 e parte 2. Radical é a parte principal da palavra responsável pelo significado básico. Exemplo: pedra, flor, pastel são os meus radicais. Pedreiro, pedrada, pedregulho vem de pedra. Flor, florista, floricultura, floral vem de flor. Pastel, pasteleiro, pastelaria vem de pastel. Então, são palavras derivadas. Bizu, procura a parte que repete nas palavras da mesma família. Às vezes acontecem algumas observações, mas isso faz parte do estudo, tá bom? Desinências. A desinência pode ser nominal ou verbal. São elementos que aparecem no final da palavra. Indica gênero e número. Ó. Menina, a desinência de gênero. Meninas, o S, desinência de número. Tá bom? Pode ser feminino, pode ser plural. Singular ou plural, masculino, feminino. Desculpa. A desinência também, ela pode ser verbal. Nós sabemos que é um verbo, né? Está lá dentro das classes de palavras. Substantivo, adjetivo, né? Numeral. A desinência, ela pode indicar pessoa, número, tempo, modo. Pessoa, primeira, segunda pessoa do plural, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. O tempo, passado, presente, futuro. O modo, se está no indicativo, né? E por ali a gente vai vendo como aquilo vai trabalhando, né? Se está no indicativo, se está no imperativo, no subjuntivo. Na aula de português a gente explica isso aqui bem direitinho, tá certo? Um exemplo, ó. Cantássemos, cantássemos. Cante é o nosso radical, a origem da palavra. O A seria a vogal temática. O SSE seria tempo e modo seria, no caso, a pessoa ali do plural. Então, dentro de uma palavra, eu tenho que ver se a desinência é nominal e se a desinência é verbal. E ela pode indicar muitas coisas. Então, sempre o contexto ele é bem-vindo nas aulas de português, tá bom? Não vai logo marcando, achando que é a resposta não. Analisa com calma. Vogal temática é a vogal que liga o radical à desinência. Diferente da desinência de gênero, a vogal temática, ela vai ligar-se ao radical. A desinência vai indicar número, vai indicar gênero e outras coisas. A vogal temática, não, ela só apenas se une ao radical. Um exemplo, ó. Na palavra cantar, a vogal temática, a. Na palavra beber, vogal temática, é. Na palavra partir, né? A vogal temática é o I, tá bom? Não é a R, é R e R. É sim a vogal, tá bom? Então, primeira conjugação, a R. Segunda conjugação, é R. Terceira conjugação, IR. Quer dizer que aquele verbo está no infinitivo. Questão clássica de concurso, identificar a conjugação verbal, se está no passado, no presente ou futuro. Nós vamos ter uma aula sobre isso aqui no canal, tá bom? Afixos. Se os infixos, os morfemas, né, estão ali dentro das palavras, os afixos estão fora, tá bom? Eles são elementos acrescentados ao radical. O prefixo ele vem antes do radical, ó. Feliz, leal, fazer, né? Então, feliz, infeliz, leal, desleal, fazer, desfazer, né? Ou refazer. Só lembrando, gente, que o prefixo ele muda o sentido da palavra. O sufixo ele vai mudar a classe gramatical. Ó. Feliz, né? Feliz é um adjetivo, não é verdade? Feliz. Infeliz continua sendo um adjetivo, só que mudou o sentido. Leal é um adjetivo. Desleal continua sendo adjetivo, mas muda o sentido. O prefixo, ele muda o sentido. O sufixo, ele muda a classe gramatical, tá bom? Um exemplo, ó. Felicidade, lealdade, felizmente, né? Feliz é um adjetivo, pela presença do mente ali, se torna um advérbio. Então, anota aí, tá bom? Dica do professor Leandro. O prefixo, ele muda o sentido. O sufixo, ele muda a classe gramatical. Feliz, leal, não, feliz, né? Feliz, leal, feliz de novo. A palavra feliz sempre cai, né? Felicidade, lealdade, felizmente, são exemplos que são colocados
o sufixo, tá bom? Então, macetezinho, ó. O prefixo vem antes do radical. O sufixo vem depois do radical. Gente, que aula maravilhosa, né? Coloca aí para mim nos comentários. Você tá achando o material da aula, tá bom? Coloca aí que a gente acompanha tudo aí que vocês colocam aí nas redes sociais, tá bom? Só lembrando, gente, que todas essas aulas, as gravadas, elas ficam ao vivo lá no YouTube para você acessar, tá bom? Agora, o material e aula ao vivo só para alunos, né? Então, esse assunto é um assunto muito importante, muito rico e vai te ajudar, né, a você aí a passar, né? Fazer aqui um momento aqui de descontração ao vivo, né? Colocar aqui, pessoal, estamos ao vivo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Fala galera, dia de domingo é também dia de estudar, né? Pegando aqui, ó, o gancho, o momento da Copa do Mundo, o Brasil busca o Hexa. Você busca o teu nome no diário oficial, tá bom? Então vem estudar, vem se preparar para você ser o próximo aprovado em concurso e seleção. O Brasil está se dedicando para ganhar a taça, né? Para ganhar esse tão esperado Hexa. Eu fui em 2002, né? E assisti a Copa quando o Brasil ganhou a última Copa do Mundo em 2002, né? Ali de madrugada contra a Alemanha. Então você aqui está buscando a tua aprovação. Então, dia de domingo também é dia de estudar, porque a gente estuda não para passar, a gente estuda até passar. Vem estudar comigo para você ser o próximo aprovado, ó. Se esperando aí no Brasil. Cuida. Show. Vamos continuar? Vamos. Show, 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 show. Vamos lá. Palavras primitivas e derivadas. Ó, a palavra primitiva, como eu falei, é aquela palavra inicial, ok? Então ela não deriva de outra palavra. Por exemplo, ó, pedra, casa, flor. Então a palavra normal. Agora, olha a palavra derivada. Pedreiro, casebre, floresta. Então são palavras que derivam de outra. Então a palavra primitiva é a palavra inicial e a palavra derivada é a que se vem dela, tá bom? Questão frequente, identificar qual é a palavra primitiva e qual é a derivada. A banca vai perguntar isso a você, tá bom? Derivação. Derivação é a formação de palavra por meio de adição de afixo. Ó, já falei, isso aqui não vou repetir, tá bom? É mais do mesmo. Agora vamos lá. A banca pode perguntar para você qual é o processo de formação de palavra. Ela vai perguntar se tem radical, se ela tem prefixo, se ela tem sufixo, tá bom? E qual o processo que ela sofre. Um exemplo. Na palavra feliz, a palavra apenas só tem radical. Na palavra infeliz, ela tem uma derivação prefixal, vem antes. Na palavra felicidade, a palavra tem um processo de sufixo, porque tem ali o dado. Agora, na palavra infelicidade, ela sofre o processo de prefixação e sufixação, porque ela tem os dois, tá bom? Exemplo, ó, infelizmente, existe feliz. Sim. Por isso, ela não é parassíntese, tá bom? Que eu vou explicar lá na frente o que é parassíntese para você, tá bom? Então a palavra, ela pode ter prefixo, a palavra, ela pode ter sufixo, a palavra pode ter nenhum dos dois e a palavra pode ter os dois. Você tem que estar atento para você sempre acertar na tua questão de concurso, tá bom? Show. Vamos lá. Essa aqui, gente, é uma palavra aí que gera muita dúvida, que é a questão da parassíntese. Leandro, o que é derivação parassintética? A derivação parassintética é quando eu não posso tirar nem o prefixo e nem o sufixo. Preste atenção. Quando eu pego a palavra feliz, feliz, né? Feliz é o radical. Infeliz é uma palavra que tem prefixo. In, ó. Feliz, infeliz. Tem ali o prefixo, né? Se eu tirar o prefixo in, a palavra ainda tem sentido. Ó, felicidade vem de feliz. Se eu tirar o dado, fica feliz. Não é verdade? Então, continua tendo sentido. A palavra parassintética é quando eu não posso tirar nem o prefixo e nem o sufixo. Ó, preste atenção. Na palavra entristecer, tira o prefixo em, tristecer, não tem sentido. Vamos tirar o sufixo, entre, ser, não tem sentido. Então, a palavra parassintética, eu não posso tirar nem o prefixo e nem o sufixo. Amanhecer, ó, tira o A. Amanhecer, não existe amanhecer. Apesar que as pessoas falam. Tira o sufixo, amanhã, não existe amanhã. Desalmado, não existe almado. Desalma, também não existe desalma. A palavra parassintética, não posso tirar o prefixo
e nem o sufixo. Então, ela vai perguntar para você se a palavra é parassintética. Como é que eu faço isso? Tirando o prefixo e tirando o sufixo. Ó, tristecer. Existe TC? Não. Existir triste? Não. Então, é uma parassíntese. Então, a palavra parassintética, ela não pode perder nem o prefixo e nem o sufixo. Vamos lá. A palavra regressiva ou redução, né? Geralmente, ela acontece como? Ela vem do verbo e sofre uma mudança. Eu tenho uma redução, que é do substantivo, e eu tenho uma regressão, que é do verbo. Redução do substantivo, regressão do verbo. Um exemplo, ó. Motocicleta é moto, isso é uma redução. Agora, trabalhar, chorar e atacar são verbos, então é regressão. Bom? Então lá, trabalhar, chorar, atacar. Veio de verbo, né? E diminuiu aí a questão do infinitivo, tá bom? A derivação imprópria é quando uma palavra ela muda de classe gramatical. A palavra de classe gramatical ela muda, tá bom? Então vamos lá, vou dar aqui um exemplo. Ó. Cantar não é verbo? Chorar não é verbo? Sorrir não é verbo? É verbo. Porém, quando eu coloco um artigo antes desse verbo, ou dentro desse contexto a palavra sofre uma mudança gramatical, eu chamo de derivação imprópria, também chamada de conversão. Geralmente a gente coloca aí é, um artigo, mas também pode acontecer sem um artigo. Vou dar exemplo. Ó. Preste atenção. Infeliz não é adjetivo? Ó. Infeliz é adjetivo, né? Ele é infeliz, ó, adjetivo. Agora, quando eu digo assim, ó, o infeliz chegou pela presença do artigo, esse adjetivo se transforma em substantivo. Ó, não é um advérbio, né? Não é advérbio. Não aceitou um não pela presença do artigo, esse advérbio e esse adjetivo mudaram de classe gramatical. É isso que a gente chama de derivação imprópria. Derivação imprópria é quando muda-se de classe gramatical. Leandro, sempre vai ter um artigo? Não. Vou dizer assim, ó, é show, né? Show é um substantivo, não é verdade? O show. Mas se eu dizer assim, ó, o aulão show, o aulão show se transformou em um adjetivo pelo contexto. Então, isso é o que nós chamamos de derivação imprópria, quando a classe gramatical muda de contexto. Vamos lá. E aqui vamos para os dois, na minha opinião, os mais importantes que você não pode errar. Só lembrando, gente, que não tem como a gente memorizar todos os processos de formação de palavras. Se eu dizer a você que eu sei todos, eu estou mentindo. Mas o que é que eu sei? Que as mais importantes vão cair em prova, tá bom? Vão cair em provas. Então, presta muita atenção para você não errar. Vamos lá. O processo de aglutinação tem palavras que sempre vão cair. Planalto, aguardente, embora, fidalgo. São palavras que, quando juntas, também sofrem processos de aglutinação ou contração. Exemplo, ó, planalto, plano mais alto. Água ardente, água mais ardente. Embora, em boa alma. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Pesquisar as principais palavras que caem em concurso, né? E estudar. Estudar, estudar e estudar. E revisar. Bom? Até isso fixar. O que faz a pessoa se tornar bom, gente, o que faz você se tornar bom é o treino e a repetição. Então, ó, plano alto, plano mais alto. Água ardente, água mais ardente. Embora, embora. Então você vê que quando junta a palavra, perde elementos. Ó. Alterou, aglutinação. Não alterou, justa posição. Dá mais uma olhadinha nesse processo aí que vai cair na tua prova, tá certo?
um tempinho aí para você estar revisando, tá bom? Vamos lá. Hum, a gente acabei pulando esse, desculpa, tá bom? Não falei? Falei, né? Justaposição, dois elementos que se juntam não perde elemento. Aglutinação, dois elementos que se juntam e perde elemento, né? Pensei que eu não tinha falado, mas falei. Composição é justaposição, tá bom, gente? Ó, guarda-roupa, passatempo, girassol, cachorro-quente. Juntei, não perdeu elementos, tá bom? Palavras formadas por elementos de língua diferente. Aí a questão do hibridismo. Vamos lá, Leandro. O que é o hibridismo? O hibridismo é quando eu pego duas línguas diferentes e unifico. A banca não vai perguntar a você qual a origem da palavra, né? Ela vai perguntar o processo, né? Vai perguntar se é da Alemanha, da França. Um exemplo, ó, automóvel, duas línguas que se juntaram. Televisão, duas línguas que se juntaram, tá bom? Aí qual é a dica que eu dou? Procurar palavras que sejam híbridas. Então, você colocar no Google, no chat, ele vai mostrar para vocês, como eu já trago aqui para vocês no material. São palavras que geralmente caem em concurso, ó. Teologia, estudo de Deus, sociologia, estudo da sociedade, geografia, estudo da vida, da terra, né? Então, são duas palavras de línguas diferentes que se juntam, tá bom? Onomatopeia é o som das coisas. Tic-tac, zum, zum e miau. Já falei o que é redução, quando a palavra reduz com o passar do tempo. Ah, essa aqui eu não tinha falado ainda. Neologismo. O neologismo, gente, é quando eu pego, vamos lá. Eu pego uma palavra e atribuo a ela um outro significado. Eu pego aqui um novo significado. Então, exemplo, a palavra deletar, a palavra printar e a palavra hackear. Vamos lá, eu vou dar aqui um exemplo. Existe uma coisa chamada paquera, né? No Ceará a gente chama paquera. Você está interessado em alguém, você paquera, né, a pessoa. Aí vamos lá, você está diante de um cargo público e você diz assim, estou paquerando com aquele concurso público. Você está flertando, né? Então, isso é o neologismo. É quando eu pego uma palavra e atribuo a outro sentido, ó. Vamos lá. Cantar é uma coisa, né? Cantar, soltar a voz. Diz assim, ó, ele cantou ela, então ele paquerou, né? Então, isso é o que nós chamamos de neologismo, tá bom? Show? Top, né? Vamos só fazer aqui esse resumo aqui breve para você ver como isso aqui é cobrado em concurso e em seleção. Ó, aguardente, aglutinação, água mais ardente. Girassol, justa posição, gira mais sol. Entristecer, parassintética, não posso tirar nem o prefixo nem o sufixo. Trabalho, de trabalhar, regressiva, derivou do verbo. O infeliz chegou, derivação imprópria ou conversão, mudou a classe gramatical. Felizmente, sufixo infeliz, prefixal, sufixal. Infelizmente, prefixal e sufixal. Aguardente, aglutinação. Girassol, justaposição. Entristecer, a gente tá repetido, né? Na verdade, tá repetido, né? Ok. Acabei me empolgando, né? Repetindo aqui a mesma coisa que já tinha falado, tá bom? Gente, é isso. Ó, aula maravilhosa. Conteúdo top demais, né? Vamos dar uma pequena pausa, um intervalo. E daqui a pouco a gente volta resolvendo questões dentro desse assunto, tá bom? A aula não terminou. Voltamos já.
Muito bem, show. Então, vamos lá. Vamos agora para a parte do simulado, que é a minha parte preferida. Ação alternativa em que a palavra foi formada por derivação parasintética. Olha que palavra, olha que questão maravilhosa. Vamos aqui resolver, né? Fala, galera. Dia de domingo é também dia de estudar, viu? O Brasil buscou Hexa. Fala, galera. Dia de domingo é também dia de estudar, tá bom? O Brasil busca o Hexa e você busca a tua aprovação, teu nome no Diário Oficial, tá bom? Banca UPA vai fazer o concurso de sério, ó. Ação alternativa em que a palavra foi formada por derivação parasintética. Infelizmente, releitura, entristecer, desleal, felizmente. O gabarito é a letra C, porque eu não posso tirar o prefixo, não existe tristecer e nem existe entriste. Parasintética é quando a palavra não pode perder nem o prefixo e nem o sufixo. Infelizmente, é uma palavra que tem prefixo e sufixo. Releitura é uma palavra que tem prefixo. Desleal é uma palavra que tem prefixo. E felizmente é uma palavra que tem sufixo, tá bom? Só lembrando, gente, que o prefixo ele muda o sentido das palavras. O sufixo vai mudar a classe gramatical. O prefixo muda o sentido e o sufixo vai mudar a classe gramatical, tá bom? Gabarito letra C sempre cai processo de formação de palavra e você não pode errar. Vem estudar conosco. Então você vê aí como é cobrado em concurso e seleção, tá bom? Show. Então, o gabarito, né, gente, é a letra C de concursado que você será. Se você acredita, coloca aí, tá bom? Segunda, Consulpan, o banco aí que fez o concurso de milagres e vai fazer agora do Juazeiro do Norte, tá bom? A palavra aguardente é formada pelo processo de aguardente. Justa posição? Não, porque perdeu elementos. Derivação regressiva? Não, porque não é verbo. Hibridismo, não, porque não é duas línguas. A aglutinação, duas palavras que perderam elementos. Sim, para síntese não pode ter prefixo e nem sufixo retirado. Gabarito, letra D, aglutinação. Né? A palavra aguardente é formada pelo processo de aglutinação, união de água mais ardente, sem perda significativa de elementos. Gabarito, letra A de você, que será aprovado no próximo concurso. Banca IDHTEC fez aí o concurso de IPUB e vai fazer também Santa Filomena, né? Em qual alternativa ocorre derivação imprópria, ou seja, mudou a classe gramatical? O amanhecer foi lindo, amanhecer. Refiz o trabalho, refiz. Hum, gente, deixa eu só baixar aqui o som. Trabalho ontem. A menina entrou sorrindo. A menina. A casa foi reformada. Casa. Vamos lá. O amanhecer foi lindo. Foi é verbo, continua sendo verbo. Não teve derivação imprópria. Refiz o trabalho ontem. Ontem é advérbio. Continua sendo advérbio. O infeliz faltou novamente. Infeliz é adjetivo. Pela presença do artigo, se transforma em substantivo. Letra C. A menina entrou sorrindo. A casa foi reformada, né? Gabarito, letra C, né? Amanhecer normalmente é verbo, mas foi empregado como substantivo. Gente, a letra A. Ah, peço aqui desculpa, tá bom? Então aqui é letra A, porque a palavra estava grifada errada, tá bom? Vamos lá. Vamos só entender aqui, ó. Amanhecer é verbo, mas pelo contexto, amanhecer é verbo, mas pelo contexto se transformou em substantivo. Ali no caso não é a palavra infeliz, é faltou. Faltou continua sendo verbo, por isso que não mudou nada, né? Então,
Gabarito letra A aqui, retificando minha fala. Quarta. Ação alternativa em que todas as palavras são formadas por composição por justa posição. Ó, plano mais alto, aglutinação, gira mais sol, ok. Passa-tempo, ok. Gabarito letra B de bom salário que você terá. Embora, em boa hora, planalto, aglutinação. Infeliz, prefixação. Desleal, prefixação. Entristecer, parasintética. Amanhecer, parasintética. Gabarito, letra B. Letra B, as palavras unem dois radicais, sem alteração de sua estrutura. E Geduque, a palavra trabalho deriva do verbo trabalhar. Foi formada por trabalho, trabalhar. Prefixal, não. Sufixal, não. Composição, não. Derivação regressiva. Hibridismo. Ó, gente, aí, ó. Trabalhar, trabalho. Trabalhar, trabalho. Foi um verbo que se regrediu, né? Então, gabarito, né? Derivação regressiva, letra D, não é isso? D. O substantivo surge pela redução da forma verbal. Vamos fazer aí duas questões extras para a gente finalizar essa aula maravilhosa? Ação alternativa em que a palavra apresenta derivação sufixal. Sufixo vem depois. Desfazer prefixo, refazer prefixo, injusto prefixo, reabrir prefixo. Felizmente, sufixo, gabarito, letra C. Essa foi uma. Pensei que era duas, gente. Deixa eu aqui ajeitar a quinta. A quinta foi qual? Letra D, não coloquei. Ah, gente, pensei que tinha mais. Tá tão boa a aula, né? Show. Muito bem. Top, gente, é isso. Que bom, quando a aula é boa, passa rápido, né? Olha que aula maravilhosa, muitos conteúdos. Nós vamos fazer o parte 2, tá bom? E vamos aí desenvolver cada vez mais os nossos estudos em relação a concurso, tá bom? Frase do dia para você meditar aí, ó. Não importa que você vá devagar, contanto que você não pare. Não importa a velocidade, não é sobre quantidade e nem sobre velocidade, é sobre qualidade. Se você estudou meia hora por dia, foi suficiente, ok. Se for uma hora, duas, três, mas que seja bem feito, que seja com organização e que seja com disciplina, tá bom? Não seja negligente com teus sonhos, porque se você não correr atrás dele, ele não chegará até você, tá bom? Então não importa que você vá devagar, contanto que você não pare, tá bom? Frase de conforto aí para você. É isso, gente. Passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, mas você sempre é bem-vindo aqui nesse canal. Vamos fazer igual o Brasil? O Brasil está correndo atrás do Hexa. Você está correndo atrás da tua aprovação, tá bom? Grupo Estudo e Professor Leandro te levando até a aprovação. Você pode ser o próximo aprovado, eu posso te ajudar a chegar lá, tá bom? Deus abençoe, até a próxima. Se inscreve no canal, segue no Instagram e vamos aí estudar para que você possa ser o próximo aprovado. Tchau, tchau, galera. Valeu, fui!